A prática do bullying resulta em grande sofrimento para a vítima e deixa marcas que dificilmente se apagam. Uma nova lei considera intimidação sistemática todo ato de violência física ou psicológica que cause dor e angústia em relação de desequilíbrio de poder entre os envolvidos. O objetivo da lei é criar uma rede de proteção entre escolas das redes municipais e estaduais. Veja mais no Interferência de hoje. É uma lei que eu acredito que tem a sua finalidade, uma vez que tende à proteção daqueles que sofrem qualquer tipo de constrangimento, em especial falando de adolescentes e crianças, né? Seja ela por causa de cor, de raça, ou do seu crédulo. Então o bullying é isso, é o seu estigma, é o que você representa, é de onde você vem. Então eu acho que veio na hora certa. Está surtindo efeito, a mídia está dando muita divulgação ao bullying e de uma certa forma o que acontece, ela acaba mitigando os pensamentos das pessoas, ou seja, você vem da sua criação, da sua formação e você é introduzido com aquilo e acaba atrapalhando até a sua formação profissional. Então acho que o bullying é uma questão que deve ser trabalhada sempre e constante. Eu acho a lei válida, eu sou contra qualquer tipo de preconceito, né? Acho que todo mundo é igual perante a lei, como diz a nossa Constituição. Eu também já sofri bullying, né, na minha infância e sou totalmente de acordo, sim. Não concordo com qualquer tipo de discriminação. Bullying sempre existiu e vai existir. Só que essa maneira de prevenção do bullying é muito do tratamento das equipes pedagógicas, da família, porque está se jogando tudo isso em cima da escola. Mas as escolas já trabalham com isso, pelo menos nós trabalhamos aqui, nós orientamos, inclusive, a nível de federação das escolas particulares, nós orientamos muito, fazemos palestras, orientamos as escolas com seus coordenadores, em tudo, nos nossos congressos, nós trabalhamos muito a posição do bullying, as maneiras, as prevenções, porque sempre vai existir. Então, a maneira melhor é se trabalhar com os psicólogos, com os professores. Não é só o psicólogo, o psicopedagogo, não. É o professor do dia a dia que vem lá desde a sua base inicial, trabalhando, informamos os prejuízos que causam bullying, o que é o bullying, e ver as maneiras de conter. E a gente tem que dar o exemplo. A primeira coisa, os educadores têm que dar exemplo. Então, se trabalhando isso, e trabalhando a família, nós trabalhamos o bullying até na reunião de pais e mestres. Nós trabalhamos muito com os especialistas para citar o que é que causa o bullying, como é que acontece, o que é que nós podemos evitar. Então, essa parte cai muito bem na escola, a escola tem a obrigação de trabalhar, tem que fazer, porque as brincadeiras de hoje são diferentes das brincadeiras de antigamente. Então, se pega muito por esses lados e tem que ver como você vai levar esse nível de brincadeira e até isso quando vai prejudicar. E a escola está atento a isso com sua equipe. Nós temos, a grande parte das escolas já tem, dentro dos seus programas, esse tema de bullying, o anti-bullying, como trabalhar com o aluno. Quando o aluno está praticando bullying, ele é chamado, ele é conversado, ele é praticado, ele passa depois até a formar uma equipe que vai ser anti-bullying, porque às vezes aquele que pratica, você pode formar dentro da escola e ele ser um cara que vai defender o não bullying. O bullying realmente sempre aconteceu, desde que a gente é criança, eu mesma criança, já ouvia falar sobre isso, a gente passa por apelidos, é aquela história de apelidar, de ter a violência tanto verbal quanto a violência física, aquela violência psicológica, velada, onde o menino passa e já está com medo. Então, assim, muitas coisas aconteceram. Agora, o que é que ocorre? Antes, né, se levava tudo como se fosse natural, uma brincadeira. E, na verdade, aquilo ali afetava a pessoa e aquilo era levado para uma vida inteira. Apelidos comuns do passado era a pessoa que era gordinha, ou quem usava óculos, que, por exemplo, hoje a gente não vê muito mais essas brincadeiras porque usou óculos ou porque usou aparelho. Hoje já modificou, o tipo de bullying praticado hoje já é realmente ainda mais agressivo, já se bate, se toma um lanche, tem uma série de situações que começam a acontecer, se chama a pessoa usa
termos que não se deveria usar, como lento, né? E coisas até mais pesadas em relação a isso, e sempre houve. O enfrentamento à intimidação sistemática, né, ele tem 3 aspectos que são significativos. Primeiro é evitar que isso aconteça. Para isso é preciso que tanto a escola quanto a família observe bastante as mudanças de comportamento, de humor dos seus filhos e alunos para poder identificar que o processo está existindo. Segundo, a gente tem um outro aspecto também significativo, é fazer com que apropriar esse adolescente ou essa criança das condições necessárias para enfrentar o problema. E o terceiro é manter a escola, entre a escola e a família, um contato muito próximo para que a escola possa dar esse suporte à família. Se você fazem crianças maltratando as outras, já vai maltratar no futuro, vai gerar uma adolescência ruim, um adulto ruim. Então, tratando do começo, da base, aí mata o mal pela raiz. A lei, a 13.185, ela deixou muito claro que o corpo dela é de caráter preventivo, ou seja, o que ela quer, o que o legislador pretendeu foi responsabilizar diretores, né, gestores de estrutura comunitárias, onde crianças e adolescentes estejam, escola, clubes, agremiações, para evitar a questão do bullying. Mas isso não significa dizer que não exista um link com uma relação direta com a responsabilização. A responsabilização, então, tem uma relação muito próxima com o trabalho efetivo do sistema de justiça. Isso pode ser acionado, mas como a lei é uma lei proativa, o que ela pretende é tentar resolver essa questão dentro do próprio ambiente para evitar a judicialização. Tem uma netinha que ela é um pouquinho gordinha e às vezes até as próprias primas dizem assim, gorda, eu não gosto. Ela também, vovó tá me chamando de gorda. Ela não é gordinha, ela é fofinha, gostosinha de vovó, entendeu? E eu não gosto que ninguém faça isso. E tem pessoas que não, na escola, que não gostam e vai criando uma determinada maneira de ser e as pessoas ficam muito inibidas com isso, não é verdade? Então a gente tem que respeitar cada um da maneira que a pessoa é. Que jamais poderá acontecer isso aí, né? Temos que ser respeitados e também respeitar o próximo, né? Principalmente os colegas, as crianças, né? Tem que ser respeitadas e respeitar os seus colegas também. A gente sempre tem uma tendência de achar que as coisas são maiores ou menores sem levar em consideração o aspecto do crescimento populacional. Na década de 60, nós tínhamos o quê? Pouco mais de 4 bilhões de habitantes no planeta. Hoje nós temos 7 bilhões. Então nós temos, é claro, um crescimento significativo. Por exemplo, na década de 60, 70% da população brasileira vivia na zona rural, vivia no campo. Hoje isso se reverteu, 70% vive na zona urbana. Então você tem o crescimento populacional, traz consigo o crescimento de todas as formas e modos de ser daquela sociedade, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu sofri bullying na infância e sou uma pessoa normal. Bom, é claro que a gente busca superar as nossas dificuldades, mas isso não significa dizer que a pessoa não tenha sofrido na infância. O que se precisa evitar, não é que hoje nós temos mais canais, hoje os contatos não são apenas físicos, hoje os contatos são virtuais. Por exemplo, o cyberbullying é uma coisa muito séria, né? E ele está previsto na lei, né? A violência virtual, ela atinge de uma forma absurda grande parte da sociedade. Por quê? Porque a rede mundial se tornou um ambiente, não é, através das redes sociais, um ambiente de contato muito próximo entre as pessoas, né? E isso, evidentemente,
Favorece o aumento, né? Esse aumento que se fala, hoje é maior. Não é maior ou menor, ele é proporcional, ele sempre existiu. Claro que quando as pessoas se tornam adultas, elas vão amadurecendo e vão compreendendo melhor essas questões, mas não significa dizer que hoje atinge o que antes não atingia. Não, atingia antes também, né? Atingia antes também. Só que agora essas pessoas que eram atingidas, né, no passado já são adultas e procuraram superar ou não essas questões. Eu lembro quando eu falei de bullying a primeira vez, foi assim, uma coisa que o pessoal falou, gostou, isso, poxa, não tem 5 nem 6 anos não, já vai para mais de 10 anos. Acho que um tempo depois a televisão já começou a trabalhar em um determinado programa de TV, começou a trabalhar isso aos poucos e hoje, finalmente, a gente consegue essa aprovação, a gente chega em um momento importante, porque uma coisa é o apelido, aquela brincadeira, aquela coisa de chegar e dizer bem assim, poxa, eu estou chamando fulano assim, aquela coisa carinhosa. A outra coisa é a ofensiva. Onde é que o bullying entra? O bullying entra na ofensa, naquilo que fere, naquilo que dói dentro da alma do ser humano e que pode causar realmente grandes transtornos. Até no Congresso nós preocupamos 2 coisas. O bullying, tem que ter uma palestra que fale sobre bullying, como também nós temos da questão da sociabilização, entendeu? Onde a gente fala do aluno com necessidades especiais, tudo isso está entrando no nosso Congresso, já faz parte disso, para ter a consciência, para que isso não venha acontecer no amanhã, que isso um dia seja praticamente sanado. Por hoje é só. Fique com as imagens da semana no Judiciário Sergipano.